Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos começar fazendo as correções das páginas 32 a 35, referente ao dia 19/6. E a atividade que a gente fez no caderno nesse mesmo dia, eu estarei enviando a chave de correção para vocês. E depois eu irei explicar as atividades sobre tempo que são da aula de hoje. Então, vamos começar as correções com as atividades da página 32. A primeira atividade, letra A, queria saber para quantas turmas os 60 apontadores seria suficiente. Então, a gente tinha que pegar os 60 e dividir 5 apontadores para cada turma. Então, dividindo 60 por 5, nós primeiro pegamos o 6, né? E a tabuada do 5, quem se aproxima mais do 6 é o 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, 1. Sobrou 1 de resto, vamos descer o 0. Agora, quem vezes 5 que vai dar 10? É o 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 10, 0. Então, nós descobrimos que são 12 turmas. Na letra B, queria separar giz de cera, que tem 40 caixas para 8 turmas. Então, 40 dividido por 8. Aqui a gente não pode pegar o 4, porque 4 é menor que 8. Então, a gente já vai logo na tabuada. 5 vezes 8, 40. Então, para chegar a 40, não está faltando nada. Então, a resposta é 5 caixas para cada turma. Depois, a gente tinha atividade na página 34. Então, página 34, exercícios número 1, 2 e 3. Página 34, número 1. O rapaz, Fabrício, queria comprar gibis a R$ 7,00 e ele tinha R$ 58,00. Então, 58 dividido para 7. Nós vamos diretamente na tabuada também, porque a gente não pode pegar o 5, que é menor que 7. Então, na tabuada do 7, quem mais se aproxima de 58 é o 7 vezes 8, que dá 56. Então, retirando isso do que nós temos, sobra 2. Então, ele consegue comprar 8 gibis. E ainda sobra R$2. No número 2, Lucas comprou um rolo com 42 metros e quer repartir em 6 pedaços. Direto na tabuada. 7 vezes 6 é igual a 42. Então, a gente já consegue realizar a nossa divisão e ele terá 7 metros em cada pedaço. No exercício número 3, a gente tinha que repartir as fotos em cartelas de acordo com a quantidade de folhas por página, né? Então, para completar o quadro, nós temos primeiro que dividir 60 por 2. Aqui eu não preciso nem montar a divisão, né, pessoal? 60 por 2 é só calcular a metade. Então, a gente teria 30 cartelas por folha, caso tivesse 2 folhas. Então, esse é o primeiro valor da nossa tabela. O segundo valor é o 60 dividido por 3.
3 folhas. Então, eu vou pegar primeiro o 6 e na tabuada do 3, quem dá 6 é o 2. 2 vezes 3, 6. Subtraindo aqui, fica 0. Temos mais um 0 aqui, colocamos lá no resultado e finalizamos aqui. Então, o segundo valor, o segundo número é o 20. Depois, 60 repartido por 4. Pegamos o 6 e quem mais se aproxima na tabuada do 4 é o 1. 1 vezes 4, 4 para chegar a 6, então subtraímos, fica 2, desce o 0, 20. 5 vezes 4, 20 para chegar a 20, só subtrair, 0. Então, 15 cartelas por folha quando a gente divide por 4. Então, vamos fazer agora a divisão por 5. 60 dividido por 5. Pegamos o 6. 5 vezes 1, 5. Para chegar a 6, falta 1. Desce o 0. Agora é o 2 vezes 5 para chegar a 10, que dá exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente divide por 5, dá 12. E por final, o 60 dividido por 6. Pegamos o 6, 1. 1 vezes 6, 6. Subtraindo fica 0. Descemos o outro 0. E 0 lá na resposta. Então, a ordem vai ficar a seguinte na nossa tabela. Vou apagar aqui para escrever para vocês. A ordem na tabela fica 30, 20, 15, 12 e 10. Agora, para finalizar, o exercício número 4, na página 35. Na letra A, queria saber se a Anita podia ter feito a divisão 45 por 5. Ela poderia sim. E na letra B, queria que fizesse uma estimativa do resultado a partir de multiplicações. Essa resposta era pessoal, mas eu vou trazer um exemplo considerando o 5 vezes 4 e o 5 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Então, quando a gente faz a divisão pela estimativa, nós temos 45 dividido por 5. Primeiro, eu vou pegar o 4. 4 vezes 5 dá 20. Vou retirar aqui. Vai sobrar 25. Agora, eu vou usar o meu segundo valor. Aqui. 5 vezes 5, 25. Então, vou retirar 25. Vai sobrar 0. Então, consegui chegar no resto 0. Vou somar, então, os valores que eu usei, que vai dar justamente o 9. E assim a gente termina as nossas correções. E agora, então, eu vou explicar as atividades. Primeiro, página 43 da nossa apostila. Nós temos essa atividade aqui sobre tempo. No exercício número 5, vocês precisam desenhar os ponteiros nesses relógios. Lembrando que o ponteiro dos minutos, quando ele está apontado para algum número, para a gente saber quantos minutos aquilo ali representa, é só fazer a multiplicação por 5. Porque o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, ele demora 5 minutos para passar de um número para o outro. Então, por exemplo, se eu tenho 7 horas e 15
minutos. Esse 15 minutos, eu tenho que encontrar um número no relógio, onde 5 vezes esse número vai dar 15. Então, 3 vezes o 5, que é igual a 15. Dessa forma, no meu primeiro relógio, o ponteiro grande, ele tem que estar apontando para o 3, para indicar 15 minutos. E o ponteiro das horas, que são 7 horas e 15 minutos. Então, o ponteiro pequeno, ele precisa estar um pouquinho só na frente do número 7, tá bom? E assim vocês farão com o restante também. Lembrando que, a partir do meio-dia, nós temos a possibilidade de continuar a contagem a partir do 12. Então, dessa forma, 1h da tarde é a mesma coisa que 13 horas. Passou 1h a partir das 12 horas. 2h da tarde, 14 horas. 3h da tarde, 15 horas. É só lembrar de contar, por exemplo, 3h da tarde. Passou 3 horas a partir do meio-dia. Então, o meio-dia é 12, 13, 14, 15. 15 é justamente aquelas 3 horas que se passaram depois das 12 horas. Então, é assim que vocês vão fazer o exercício número 5. Já no exercício número 6, nós temos que pintar aqui na lateral a rotina do João de acordo com as informações que ele fala. Então, na letra A tem que pintar de azul as horas que o João passa dormindo. E ele falou que ele dorme das 21 horas, que é 9 da noite, até às 6 horas e 30 minutos do dia seguinte. Então, pintar de azul essa parte que ele está dormindo vai ser dividido aqui na nossa faixa em 2 partes. Primeiro, a hora que ele dorme, 9 horas. A gente tem que localizar o 9 horas aqui na barrinha lateral e pintar 9, 9h30, 10, 10h30, pintar até o final. E depois voltar aqui no comecinho e terminar de pintar até o horário que ele vai acordar, que é 6h30, é onde vocês irão pintar de azul. E assim vocês farão o restante, ó. Pintar de verde é o período das aulas do João, que começa às 7h30 e termina meio-dia. Então, entre 7h30 e o meio-dia, que são 12 horas, vocês irão pintar de verde. E assim vocês continuarão fazendo de acordo com as instruções. E no final, vocês irão dar uma sugestão do que ele pode fazer dos horários que estão em branco, que vocês não pintaram, que é o horário livre dele. Então, essa foi a página 43 e agora a página 41 do CA. Aqui nós temos também atividades sobre relógio. No número 10, vocês só precisam olhar no enunciado que horas o Juliano chegou à casa de Maria e olhar aqui no relógio o horário que ele foi embora, para vocês colocarem aqui por quanto tempo ele ficou na casa da Maria. Então, é só comparar a hora que ele chegou no enunciado e a hora que ele foi embora no relógio. No número 11, vocês só irão dizer quantas horas durou o filme, sendo que esse primeiro relógio é o início e o segundo é o fim. Então, é só contar quantas horas se passaram. No número 12, vocês vão desenhar os ponteiros no relógio, indicando que Pedro chegou à aula de natação às 16 horas e 30 minutos, ou seja, 4h30 da tarde, e saiu após 1h. Então, vocês vão desenhar o horário que ele saiu da natação. E no exercício número 13 é o seguinte: Eduardo tem uma consulta com um dentista às 10 horas e 10 minutos. Observe o horário que Eduardo
saiu de casa para consulta. Vocês irão olhar o relógio aqui no pulso dele. Eduardo leva 35 minutos para ir a pé de casa até o consultório. Ele vai chegar a tempo para a consulta? Basta então somar 35 minutos a essa hora que está marcada e analisar se ele vai conseguir chegar às 10 horas e 10 minutos no dentista. Então, assim a gente termina a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima!